Então vamos ver como isso acontece melhor graficamente, para você ter uma ilustração mais bonitinha do que aconteceu. Então, vamos supor que esse é o gráfico da sua posição em relação ao tempo. Show? Então vamos lá. Como a gente calcula a velocidade média? O que a gente faz quando a gente calcula a velocidade média? Tá? Para calcular a velocidade média, a gente vê a variação do espaço, tá? Então foi de 0 a 22 metros, a variação é 22, e divide pela variação do tempo, que foi de 0 a 1 segundo. Então, é isso, tá? Repara que, se eu traçar uma retinha aqui, conectando o ponto inicial e o ponto final, tá? E aí essa reta vai ter um ângulo com relação ao eixo horizontal, ok? Que eu estou dizendo que é o ângulo θ, tá? Repara que eu tendo essa reta que conecta o inicial ao final, se eu tirar a tangente dessa reta, eu vou ter justamente o cateto oposto sobre a adjacente, né? Que vai ser a variação do y sobre a variação do x, que no nosso caso é a variação do quanto a gente andou sobre a variação do tempo que a gente gastou. Então, repara que o cálculo é o mesmo. Então, a tangente desse ângulo θ é justamente a velocidade média, tá? E aí, o que acontece? Você acaba tirando a média de todos os valores que aconteceram aqui no meio, tá? Todos esses valores que tem aqui no meio, você tira uma média, tá? E você tem, assim, a sua velocidade média, que a gente viu que era 22, que era só 22 km por hora, tem nada de vírgula. Enfim, isso é calcular a velocidade média, que a gente já viu, tá? Tangente de θ. Guarda esse θ, tá? Guarda esse conceito de ângulo, tá? Nós vamos ver agora o que significaria calcular a velocidade instantânea. Então, vamos ver a velocidade instantânea em 1 segundo, por exemplo. Então, nós vamos ter aqui o mesmo gráfico, tá? Só que ele ficou um pouco mais feio porque, enfim, acontece, tá? Então, vamos supor que eu queira saber em 1 segundo qual é a velocidade instantânea dele, tá? Do carrinho que você estava. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular velocidades médias, a gente vai usar a velocidade média para calcular a velocidade instantânea. Nossa, mas que bug! Como que isso acontece? Tá? A velocidade média não faz média e a velocidade instantânea é justamente algo que não é uma média. Por que eu vou usar uma média para calcular algo instantâneo? Vamos ver. Ó, se liga, se a gente pegar um ponto aqui, por exemplo, que eu vou dizer que é o ponto 1,5 segundo, tá? 1,5 segundos, ok? E aí eu vou ter a mesma reta, tá? Que conecta o meu ponto inicial e o meu ponto final. E aqui vai ter um ângulo θ também. Show? Então, a velocidade média entre esses dois pontos vai ser justamente a variação, né, do espaço, tá? E aí vai ser justamente o valor da função no ponto 1,5 segundo menos o inicial, que é no ponto 1 segundo, tá? Sobre a variação do tempo, que é 1,5 segundos menos 1 segundo, ok? Então, fazendo isso, eu vou ter a velocidade média desse carrinho entre esses dois pontos, ok? Show! Mas, o que isso tem a ver com a velocidade instantânea? Cara, para calcular a velocidade instantânea, a gente vai querer, ok, que isso daqui seja a variação mais instantânea possível. O que seria isso? A gente quer diminuir ao máximo esse intervalo. Porque concorda comigo que quanto mais a gente chega perto do ponto inicial, mais instantânea é a variação? Se eu tenho uma variação, por exemplo, se eu pego agora um ponto para calcular a velocidade média, que é S de 1,00001 menos S de 1 sobre, né, o 1,00001 menos 1. Repara que essa diferença entre os pontos do eixo x
é muito pequena, isso tornaria praticamente instantâneo, certo? Quanto mais perto a gente pega o ponto, o segundo ponto do primeiro, né? Quanto mais perto estão esses dois pontos, mais instantânea vai ser a variação. Então, mais isso vai se aproximar da velocidade instantânea no ponto 1, ou seja, v de 1. Tá? Isso daqui era para ser v de 1, faltou espaço. Peraí, deixa eu tentar reescrever aqui para dar espacinho. Então, menos s de 1. Tá? Então, mais perto nós vamos chegar da variação instantânea do espaço com relação ao tempo no ponto 1 segundo. Mais perto a gente vai chegar da velocidade instantânea do carro em 1 segundo. Ok? Então, qual é a ideia aqui? Repara que a gente sempre pegou dois pontos, tá? E a gente quer que esses dois pontos sejam o mais próximos possível. Então, vamos supor aqui, por exemplo, que nós vamos ter o ponto 1, tá? Esse é o primeiro ponto. E o ponto 1 mais ΔT. O que seria esse 1 mais ΔT? É o ponto 1 mais uma pequena variação, tá? Essa variação aqui, nesse primeiro caso, era justamente de 0,5 segundos. E aqui era de 0,00001 segundo, ok? Então, esse ΔT é justamente a diferença entre esses dois pontos. É a variação desses dois pontos, tá? Então, nós vamos sempre ter o ponto... Apaga, filho. Nós vamos sempre ter aqui um ponto que é 1 mais ΔT menos, que vai ser o ponto final, né? Menos o ponto inicial sobre a variação do tempo, que é 1 mais ΔT menos 1, tá? Esse é o tempo final e esse é o tempo inicial, tá? Repara que já dá, ó, para cortar o 1 com menos 1. Então, vamos só deixar isso aqui assim. Ok? Então, nós temos aqui que isso vai ser o nosso cálculo da velocidade instantânea no ponto 1. Ok? O nosso intuito não era sempre diminuir cada vez mais a distância entre esses dois pontos? Não era? Então, se a gente quiser estudar, tá? E aí que entra o limite. É por isso que é importante ver limite antes de derivada, tá? Por quê? Porque a gente pode estudar justamente o valor para que valor converge, para que valor tende a velocidade média quando o ΔT está tendendo para zero. Porque se a gente está tentando diminuir o espaço entre esses dois pontos, a gente está querendo que chegue o mais próximo de zero, esse ΔT, certo? Então, se eu tiver aqui um limite do ΔT tendendo a zero, ou seja, essa diferença entre esses dois pontos tendendo a zero, eu quero saber para onde vai tender a minha velocidade. Para onde vai tender a minha velocidade média, né, entre os dois pontos? Vai tender justamente para a velocidade instantânea. E aqui eu não preciso nem colocar mais aproximado, não. Vou colocar logo que é igual. Então, o limite com ΔT tendendo a zero da velocidade média é a velocidade instantânea. Esse é a definição de derivada, tá? Então, como a velocidade média ela pode ser calculada por S de 1 mais ΔT menos S de 1, né, sobre ΔT, como a gente viu aqui, e isso é a minha variação instantânea, derivada é justamente isso. Você vai ter sempre dois pontos, tá? E aí aqui eu peguei o ponto 1 e um ponto um pouco depois do 1, tá? E você vai querer estudar o que acontece com a função, que essa é uma função em relação a t, você vai querer estudar o que acontece com a função quando a diferença entre esses dois pontos tende a zero, tá? Ou seja, quanto menor for a distância entre esses dois pontos. Isso é a velocidade instantânea do
do carro no ponto 1. Isso é a derivada, tá? Isso daqui é o cálculo da derivada de S em relação a t. Então, esse limite é justamente ds dt. Pronto. Essa é a definição formal de derivada. Deu para entender direitinho qual é a ideia? É sempre pegar dois pontos e ver qual é a tendência deles quando eles estão cada vez mais próximos um do outro. Ok? Só isso. E aí, olha só, por que eu falei para você guardar o θ? Lembra que eu falei? Guarda esse conceito do θ, tá? Por quê? Tem um pontinho que é interessante de se saber, tá? E aí vale ressaltar aqui, bom, a gente acabou de ver a definição formal da derivada, né? Que é o limite com ΔT tendendo a zero e tal, blá blá blá. Esse limite, cara, deixa eu até reescrever ele aqui. Esse limite, a não ser que você faça matemática, um curso assim mais profundo em questões de exatas, tá? Aí eu já vou escrever já para um T0, né? Que é um ponto qualquer, tá? S de T0 é porque no nosso exemplo esse T0 era 1, tá? Mas enfim, T0 é qualquer ponto aqui sobre o eixo do tempo. Cara, se você não faz nenhum curso muito profundo em relação às exatas, você provavelmente não vai usar isso, ou se usar vai ser muito pouco. Então pode ficar tranquilo, você não vai precisar ficar calculando o limite igual um louco, tá? Tem um jeito mais fácil de se calcular a derivada que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então fica ligado aí no canal, tá? Que eu vou postar vídeos mostrando como calcular a derivada de uma forma mais fácil, não por esse monstro aqui do limite, ok? Bom, enfim, fica só essa dica aí, tá? Eu mesmo, eu faço engenharia, né? Na UFRJ e eu estou fazendo duplo diploma com matemática, mas mesmo assim eu nunca precisei usar esse conceito de derivada, tá? Enfim. Então vamos lá, vamos seguindo. Aqui, se você reparar, tá? Sempre vai ter um θ associado. O que é esse θ? Esse θ, deixa eu até reescrever. Vamos ter a mesma função, tá? S com relação a t. E aí nós tínhamos aqui o ponto 1, tá? E aqui o ponto 22. Ok? E aí, o θ que iria aparecer quando a gente traçasse um segundo ponto, tá? Esse θ aqui é justamente o mesmo θ, ó, que vai aparecer aqui, repara. Tá? Esse θ é o mesmo θ que aparece aqui, tá? Porque ele está em relação horizontal, ok? Então é o mesmo valor do θ, tá? Que é o ângulo entre os dois pontos, tá? Enfim, é o ângulo da reta que conecta o ponto final ao inicial. E a gente viu que a velocidade média, quando são dois pontos muito espaçados, é justamente a tangente desse ângulo, tá? E aí, na verdade, quando esses dois pontos estão muito próximos, a gente viu que, na verdade, estamos calculando a velocidade instantânea, né? Então, a velocidade instantânea vai ser ds dt, tá? Porque é a derivada. E aí, quando esses dois pontos estiverem muito próximos, concorda comigo que agora... Bom, a gente usou a velocidade média para calcular a velocidade instantânea, né? Então, se a velocidade média era a tangente do ângulo, a instantânea também vai ser. Então, é a tangente de θ, tá? E esse θ, ó, repara nessa reta aqui que eu fiz aqui em cima. É uma reta tangente à curva no ponto em que a gente quer descobrir a velocidade. Então, essa reta em vermelho aqui é uma reta tangente à curva de S no ponto 1, 22, que é o ponto que a gente quer descobrir a velocidade. Então, calcular a derivada de uma função em algum ponto é descobrir a tangente do ângulo da reta tangente à função,
nesse mesmo ponto, ok? A derivada é justamente a tangente da reta tangente, é o coeficiente angular da reta tangente, tá? Da reta tangente. Então, é uma outra forma de se enxergar a derivada. É o coeficiente angular da reta tangente, ok? Que vai nos dar justamente a taxa de variação dessa função em algum ponto. Taxa de variação instantânea, tá? Faltou instantânea. Só isso, beleza? Então, esse foi uma introdução à derivada, o conceito de derivada. Espero que dê para entender, né? Que tenha dado para entender o que é calcular uma derivada, é justamente calcular a taxa de variação instantânea de alguma coisa em relação à outra. No nosso exemplo foi do espaço com relação ao tempo, tá? Porque a gente estava vendo um carrinho se deslocando. Mas, enfim, isso pode ser para muitas coisas, tá? Qualquer função em relação à outra vai ter alguma taxa de variação instantânea com relação à função, a não ser que seja uma função constante. Mas isso a gente vai ver mais para frente, tá? Porque uma função constante ela não varia, então ela não tem derivada, né, em relação a alguma coisa. Show? Enfim, espero que tenha te ajudado. É uma ideia introdutória, mas que já dá uma luz aí para você não só ficar naquela mecânica de calcular derivadas, agora você sabe bem o que é uma derivada, o que significa. E eu espero que isso tenha te ajudado. Se inscreve no canal, fica ligado que vão ter mais vídeos sobre derivada, tá? Que eu vou mostrar um jeito mais fácil de se calcular a derivada. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, alguma sugestão, qualquer coisa. Você que manda aqui no canal. Deixa seu like e até a próxima. Valeu!